sinônimos, a energia e o calor. Exato. Calor é energia, é transferência de energia, em outras palavras. Calor é energia que sai de um corpo e vai para outro. Então, quando você pega e fala assim, o dia tá calor hoje, tá errado. Tá calor hoje, isso não existe. Calor, fisicamente falando, é a energia que sai de um corpo e vai para o outro, beleza? Aham. Por exemplo, quando a gente coloca gelo numa Coca-Cola da vida, o calor do líquido da Coca-Cola vai para o gelo. O gelo acaba derretendo. Muito bem. Então, essa é uma fórmula para potência no contexto do problema aqui. Como você pode perceber, né, tem muita coisa que não foi informado, né? Aparentemente não foi informado a massa, não foi informado algumas coisas aqui, né? E foi informado coisas um tanto quanto bizarras, como, por exemplo, a voltagem. E estranho, né? Mas, o legal é que a gente não precisa se preocupar com boa parte dessas coisas. Por quê? Porque ele não está pedindo para a gente saber qual é a massa, saber qual é o tempo, saber qual é a variação da temperatura, etc. Ele está pedindo a fração, a proporção entre a potência de um caso e a potência de outro caso, certo? Aqui, ó, a fração a potência na condição morno corresponde aqui à fração da potência na condição superquente. Então, em outras palavras, ele quer uma fração dessas duas coisas. Ele quer a fração do morno por quente. Ou superquente, no caso. É uma proporção. Por exemplo, muitas proporções que a gente pode pensar, né? Digamos, tu tem uns 15 anos, né? Digamos que eu tenho 30. A proporção da sua idade para mim é meio, né? Você tem metade da minha idade, certo? Poderia Sim. pensar desse jeito. Então, é o que nós estamos pensando aqui. A potência do morno vai ser metade, vai ser um terço, vai ser quanto, né? Isso que ele está pedindo, vai ser quanto em comparação à do superquente. Para isso, a gente tem que fazer uma divisão, igual eu fiz as divisões das nossas cidades agora. Maravilha. Bem, acontece que a equação da potência do morno e da potência do superquente é essa equação aqui mesmo. Tanto para isso quanto para aquilo. Note, vamos entender o contexto do problema. A gente está falando da mesma quantidade de água, né? É a mesma vazão, ou seja, a mesma quantidade de litros daqui para cá, certo? Saiu mais ou menos do 3 ali, foi até o 9. A quantidade de litro foi a mesma, certo? Aham. Se a quantidade de litro foi a mesma nos 3 casos, nem foi nos 2 que a gente está estudando, nos 3. Então, vamos dizer assim, a massa de água do problema é a mesma. Então aqui, e aqui eu posso cortar, olha só que legal. Beleza? Sim. Maravilha. Outra coisa, nós estamos falando da mesma substância, nos 2 casos foram aquecidas água. Então, tanto aqui quanto aqui eu também posso cortar. Beleza? Por quê? Porque o Czinho ali é o que ele chamou de calor específico. Esse Czinho se chama calor específico. Como aqui a potência do morno é com água, e a potência do superquente também é água, não é óleo, não é cimento, né? Então a gente pode cortar ali o Czinho. E, de novo, esse Tzinho aqui de baixo é tempo, o T grande aqui é temperatura. O Tzinho é o mesmo também em todos os casos. Em todos os casos, passou-se a mesma quantidade de tempo, né? Porque aqui embaixo não é só litros, né? É litro por minuto. Então foram a mesma quantidade de minutos, né? Já que os gráficos começam e terminam nos mesmos valores, certo? Sim. Professor, mas não começa, esse aqui começa aqui, esse aqui começa aqui. É verdade, de altura eles são diferentes. As temperaturas são diferentes. Mas de vazão, ou seja, massa por tempo, são as mesmas. Então, eu também posso cortar o tempo. Opa, aqui. Beleza? Sim. Sendo assim, a gente já tirou um monte de tralha do problema. Só sobrou a temperatura do caso morno, né, a variação de temperatura no caso morno, dividido
pela variação de temperatura, no caso, super quente. Sacou? Então, todos esses termos, maioria dos termos, né, quase todos os termos da equação foram jogados fora. A gente chegou numa condição muito interessante aqui, que a proporção entre as potências do morno e do superquente está diretamente associado à variação de temperatura. Isso faz todo sentido do mundo, né? Porque quando você está no chuveiro lá, ele gasta mais quando? Quando está frio, né? Porque daí você tem que colocar no mais quente, ou seja, você tem que variar mais a temperatura da água, certo? Para Sim. pensar comigo, quando tá frio aí, o dia tá lá uns 15 graus, mas você quer a aguinha quentinha uns 40 graus em você. A variação de temperatura de 15 para 40 vai ser maior que, por exemplo, num dia quente que já tá 30 graus a água. De 30 para 40 é um intervalo de temperatura menor, certo? A Aham. gente coloca no morno quando o dia tá quente. A gente coloca no super quente quando o dia tá frio. Então, faz todo sentido do mundo. A potência, que pode ser entendida como gasto, ser proporcional à temperatura. Que legal. Então, agora, vamos colocar as informações de variação de temperatura. No morno, o que aconteceu? Quando eu olho para o morno, que é a curvinha 1, eu vejo... Bem, eu não vejo muita coisa, porque tá meio ruim. Mas, vamos dar um zoom. Bem, parece que a coisa toda começa aqui no meio, tá vendo aqui, ó? Mais ou menos no meio, né? Sim. Então seria mais ou menos uns 15 graus a temperatura inicial, certo, Maria? Sim. Parece que é isso. E terminou aqui embaixo. Então vamos colocar assim, Maria, ó. Aqui é 15 graus. Aqui vai ser quanto, será, hein? Tipo uns 5? Não sei, mano. Tá Acho que é meio... menos, Tem que porque. contar bem, né? Tem que contar bem os bagulhinhos, senão a gente vai errar. Veja, do 10 para o 20, vamos fazer com bastante convicção. Temos quantos risquinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, cada risquinho vale 2 graus, certo? Sim. Aham. 12, 14, 16, 18, 20. Legal. Então, para mim, parece ser ali o 12, mas pode ser que eu esteja vendo errado, não sei, 12. Não, é o 12, professor. E aqui embaixo parece ser, vamos lá, 8, 6, 4, né? Parece ser o 4, né? Se a gente vai lá até o 4, beleza? Aham. Muito bem. Isso para o morno. Agora, sendo assim, eu consigo achar a variação de temperatura do morno simplesmente fazendo 12 menos 4. E agora no quentão aqui, vamos ver. 32, 34, 36, né? Vamos dizer que é um 36 da vida? Parece, né? E aqui embaixo, ele tá batendo, poxa, no 12, né? Parece que ele tá batendo exatamente onde começa o morninho, né? Sim. Aham. Então, a variação de temperatura do super quente vai ser 36 menos 12, vai ser 24. Né? Variação é sempre final menos inicial. Então, o morno vai ser 12 menos 4 e o super quente 36 menos 12. Isso vai ficar 8 dividido por 24? Vai dar um terço, né? Sim. Eu acho que é um terço, mas pode ser que eu esteja vendo os risquinhos errados lá. Vamos ver se a gente tem um terço. Ó, tem um terço aqui. Nossa, que questão chata. Tu achasse chata, mas Achei. mal teve conta com o número, teve só que entender a lógica, né? Talvez isso você não estava imaginando, mas essa palavra fração, razão, proporção, quando aparece, é isso que a gente está pensando, tá? É a divisão entre duas situações. De modo geral, quando você divide coisa, você corta coisa, né? Sim. Um monte de problema aí. Legal.
É que eu me confundi com esses montes de informação ali. Eu não sabia o que eu fazia com eles. Pois No é, final não tinha que fazer nada. não precisava fazer nada, exatamente. Isso aí foi uma coisa que ele pôs para confundir mesmo, beleza? Beleza, Então, professor. infelizmente, né, de tudo que ele falou, a única coisa que realmente foi necessária foi olhar essas pontinhas do gráfico, beleza? Beleza. Então, beleza. Bem, ah, eu vou criar um problema parecido com esse, tá bom? Para ver se você pegou o jeito. Tá, Então, um segundinho para eu criar o problema. tá bom. Já tá saindo do forno. Então, bem, eu não vou revisar, que eu expliquei bem explicadinho aqui. A ideia vai ser a mesma lógica. Você procurar cortar coisas, né? Se bem que esse Zé Mané aqui. Bem, talvez eu tô xingando o tadinho aqui. Eu tô xingando o coitado, mas ele bolou um probleminha bem legal. Ó, eu gosto que vocês façam problemas bem parecidos com os meus, né? Esse problema que eu vou colocar aqui é bem parecido com isso que eu acabei de resolver. Mas, nesse caso, ele está pedindo uma potência, ok? O que significa que provavelmente você vai chegar nessa equação aqui, você vai ler, você vai interpretar se é a mesma lógica, né? Você vai chegar nessa equação aqui, você vai ter variação de temperatura e provavelmente o enunciado vai dar alguma informação de potência. Olha só por aqui, né? Ó, e deu. Se você tiver três desses caras, você conseguirá encontrar o quarto fazendo uma multiplicaçãozinha cruzada, tipo aquela de quando a gente é criancinha, né? Sim, Maravilha. Então, cuidado com o detalhezinho diferente, mas de modo geral, a lógica do problema é a mesma, tá? É igualzinho. Ele só está tá. pedindo uma coisa um pouquinho diferente. Então, você vai ter que se basear naquele gráfico mesmo. Deixa eu mandar para você aqui, que eu acabei de fazer. Com os mesmos valores, né? Exato, o mesmo gráfico, exatamente. Tá bom? Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá bom? Já Tá, volto. professor.
Tudo bem por aí, Maria? Professor, eu só tenho uma dúvida. A Diga. variação de temperatura, eu vou usar aquela ali, condição quente e condição super quente que deu no problema, ou a do É, gráfico? eu acho que é melhor você usar isso aqui mesmo, né? Já que ele já deu, aproveite. Beleza? Tá, beleza. Professor, você quer que manda a foto ou só. Quero que mande a foto, Tá, porque vai chegar na hora da prova, ele não vai querer só que tu fale. Certo, mano? certo. Certo. Enviei, professor. Pode crer. Vejamos aqui, minha amiga Maria. Então, ele pedia a potência, mas ele citava duas situações distintas, proporcionais. Então, a gente cortou um monte de coisa, porque falávamos da mesma quantidade de tempo e de massa, isso que é a vazão era a mesma, né? O
A substância era a mesma também, então tu pôde cortar o C. Ficou aquela proporção já esperada, né? As potências estão diretamente associadas à temperatura, como era de se esperar. Então você cortou, jogou ali, parari, parará, chegou numa resposta que eu não te daria certo. Por que que eu não te daria certo nessa resposta? Você sabe? Esqueci o W, né? Exato, esqueceu a unidade. A unidade é watt. Beleza? Muito bem. Então vamos para a próxima. Tem uma balança aqui. Vamos ver. O meu olho tá queimando. Você sabe que o quadro negro, se você parar para pensar, ele não é negro, né? Ele é verde, certo? E Verde? existe um. Claro, os quadros negros nas escolas, eles são verdes. Você nunca Ah, reparou tá. isso? Ah, tá. Aqui não, aqui não. Mas por que que os quadros negros são verdes? Porque a combinação de um fundo preto com pontinhos brancos queima a retina, sabia? Meu Deus do céu, eu vou ter que descobrir como é que troca isso, então. É verdade, tome cuidado. Eu estraguei bastante minha retina quando eu era novo, lendo no celular. Eu fazia fundo preto com letra branca, viu? Estraguei rapidinho meu olho. Anyway, vamos resolver essa parada aqui. Parece que tem uma balança, parece que tem uma coisa. Vamos ver. Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes apresenta uma feira de ciências. O instrumento esquematizado na figura acima. Nessa montagem, uma barra de alumínio com 30 centímetros de comprimento está apoiada sobre dois suportes, tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do ponteiro indicador e a outra encostada no anteparo fixo. É o que a gente está vendo aqui, anteparo fixo. A outra está ligada no ponteiro aqui, por mais estranho que seja para compreender isso. Se a barra de alumínio inicialmente a temperatura. Opa, o ponteiro pode girar livremente em torno do ponto O. Girar. Sendo que o comprimento de sua parte superior é 10. Tá difícil entender esse problema. E o do inferior 2? Parece que tem dois ponteiros, ou eu tô comendo bola, não sei, alguma coisa assim. Se a barra de alumínio inicialmente a temperatura. Eu acho que é o mesmo ponteiro, só que tem uma parte pequena dele para baixo e uma parte grande para cima. Então, obviamente, se você bater na pequena, grande também mexe. Parece que é isso. Se a barra de alumínio, inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius, for aquecida a 225, pô, vai aquecer pra caramba. 200 graus, né? Aham. O que significa que ela vai dilatar. O deslocamento da extremidade superior do ponteiro será aproximadamente de. Que interessante. Então, o que está acontecendo aqui, Maria, é o seguinte: resumindo toda essa desgraça, a gente vai aquecer essa barrinha, aqui, que eu estou passando o mouse, né? Ela vai aumentar de tamanho e ela vai empurrar o ponteiro. Obviamente, o quanto ele vai ser empurrado vai estar diretamente associado com quanto a barra vai aumentar, certo? Aham. O ponteiro pequeno se mexe, vai fazer mexer o grandão também. E a pergunta é quanto que o grandão mexeu, certo? Maravilha. Então, vamos investigar isso aos poucos. Vamos primeiro descobrir quanto que a barra aumenta, ok? Tá. Para descobrir quanto a barra aumenta, a gente pode usar uma fórmula. Deixa eu pegar aqui o enunciado. Beleza? E eu não vou fazer essa conta. Eu vou te mostrar a fórmula. A fórmula do aumento é aumento da barra é igual ao tamanho inicial da barra vezes o coeficiente de dilatação linear da barra vezes a variação de temperatura, ok? Sim. Então, substitua esses valores e me diga quanto que ela aumentou, pode ser? Tá. Tá bom. Não vou falar nada, já falei o que você tem que fazer.
Professor, dessa conta não vai sair a resposta, né? Não, ainda não será a resposta do problema, mas já vai ser uma parte dela. Tá, então eu não vou. Pode enviar a coisa? Você que manda. Puxa. Então você achou um número muito tosco, porém certo. Acontece que tem muita coisa errada aqui. A única coisa certa é o número. Mas ele foi exposto de forma errada e a unidade está completamente errada. Vamos lá. Primeiro, durante a resolução de uma conta, a gente nunca coloca unidade. Então não tem por que colocar esse C na menos 1 aqui, tá? Ah, Na tá. conta de física, a gente nunca coloca unidade, nunca. A gente só sabe qual é a unidade no fim. Claro que a gente sabe, pô, eu tô aqui falando para você que ele aumentou, então significa que o ΔL tem a ver com comprimento. ΔL é medido em metros, ok? Então, Sim. essa unidade aqui não faz absolutamente nada a ver. A equação que eu te apresentei aqui era o aumento do comprimento é igual ao comprimento inicial, né? Então, aumento do comprimento. Outra coisa que está muito... Então, a unidade aqui está errada de toda forma. Outra coisa que está muito feia, o jeito que você escreveu esse número. Você não pode escrever um número de notação, que tem notação científica com esse cara aqui sendo um número maior que 10. Ele tinha que ser 1,2 alguma coisa, entendeu? Você nunca... Ah, sim. A ideia de usar a notação científica é não ficar carregando um monte de zeros. Então, Sim. o negócio é o seguinte. Então, depois de alguma conta aqui, a gente chega nessa resposta. 12.000, né? Vezes 10 na menos 5. Se você não errou, é isso. Agora, como é que eu escrevo isso do jeito certo? Eu entendo que o 12.000... Putz. Eu entendo que o 12.000... Ele, bem, tem 3 zeros, né? Então, para começar, eu posso escrever que é 12 vezes 10 na 3. 3 zeros, 12, certo? Sim. Só que ainda não tá legal, porque... Assim, tá melhor que antes, mas ainda não tá legal porque é o número 12. Seria melhor se fosse 1,2. Notação científica, a gente trabalha sempre com números de 1 a 10. Então eu posso dizer que 1,2 vezes 10, né? Isso é 12, certo? Sim. Isso, então eu continuo mantendo esse cara aqui, continuo mantendo esse cara aqui. E agora eu junto todos eles para deixar bonito. 1,2 vezes, bem, 10 elevado a 1 mais 3 menos 5, né? Multiplicação de bases iguais, a gente soma os expoentes, certo? Sim. Então vai ficar basicamente 4 menos 5 é menos 1. Isso aqui é 0,12 metros. O que deve ser tipo uns 12 milímetros, se eu não estou viajando. Beleza? Agora Beleza. tá melhor, bem melhor. Só que isso ainda não é a resposta. É o melhor. É isso, é 1,2 milímetros. De toda forma, isso ainda não é a resposta. Isso é o aumento da barra. O que o problema quer é o deslocamento da extremidade superior do ponteiro. O ponteiro ele vai se mover alguma coisa assim, certo? É esse tamanho que a gente quer saber. Ok? Sim. Muito bem. Então, o cara aqui de baixo, né? Ele está a uma distância de 2 centímetros aqui do eixo. 2 centímetros. Como a parte de cima está a 10 centímetros do eixo, o deslocamento superior da parte aqui de cima vai ser ampliado na mesma proporção. Vamos dizer assim, eu acho que dá para imaginar que se esse carinha mexe um pouquinho,
Esse aqui vai mexer mais, certo? Sim. Pegando a lógica, se fosse um palitinho aqui, você entenderia, né? Mas a lógica é essa. Digamos que ele mexeu ali os seus 12 milímetros. Esse aqui de cima vai mexer muito mais. Beleza? Então, o quanto mais? Essa é a pergunta. O quanto mais vem da proporcionalidade. Note, o palito ali da parte de cima mede 10, o de baixo mede 2, o que significa que ele é 5 vezes maior. O cara, como é o nome? O ponteiro da parte de cima é 5 vezes maior que o ponteiro da parte de baixo, ok? Sim. O que significa que o deslocamento na parte de cima vai ser 5 vezes maior que o deslocamento na parte de baixo. Então eu vou escrever sobre isso para você não se esquecer. Fazendo a conta da dilatação, encontramos o quanto, encontramos também, vamos dizer assim, o quanto o ponteiro de baixo se move. Como o ponteiro de baixo está ligado com o ponteiro de cima, o de cima vai se mover. Mas como ele é maior, vai se mover mais. Tudo bem até aqui? Sim. Continue acompanhando então. O quão mais ele se move é proporcional ao quão maior ele é em relação ao ponteiro de baixo. Encontramos que ele é 5 vezes maior. Sendo assim, o deslocamento será 5 vezes maior. Já entendemos que o ponteiro de baixo se desloca o mesmo tamanho que foi dilatado. Eu até escrevi sobre isso. Então, o deslocamento do ponteiro de cima vai ser 5 vezes esse valor aqui, sacou? Ó, eu não estou pegando a unidade, viu, Maria? 5 vezes 1,2 é 6. 6 vezes 10 na menos 1. Ou seja, ele vai se mexer ali cerca de 6 milímetros, beleza? Ponteiro grande se move 6 milímetros, enquanto o pequeno se move só 1,2 milímetros. Aqui eu escrevi como metro e tá tudo bem, né? Provavelmente a resposta vai estar em metro nas opções, vamos ver. Eu não trouxe as opções, deixa eu ver lá. Ah, tá em milímetro, então tem que converter para milímetro, né? Mas como você pode ver aqui, já tem os 6 milímetros, certo? Aham. Para converter de metros para milímetros, é só você lembrar que 1 metro tem 1000 milímetros. Então, basicamente, como esse bagulho está em metro, né? A gente só precisa multiplicar por 1000, ok? Daí tá resolvido. E daí Tá. chega naqueles 6 milímetros lá. Então tá bom. Feito, beleza. Show de bola. Alguma dúvida? Agora não. Agora não? Então tá bom. Bem, eu, como sempre, vou te pedir para você fazer uma parecida. Mas eu só quero dar uma relembrada rápida, né? Tínhamos uma barra que estava sendo aquecida. Quando ela aquece, ela aumenta de tamanho. Ela aumentar de tamanho empurra o ponteiro. O ponteiro de baixo mexe um pouquinho, o ponteiro de cima mexe muito mais. Por quê? Porque eles estão ligados no mesmo eixo e existe essa proporção. Então a gente achou quanto a barra aumentou. A gente percebeu que a diferença dos ponteiros era 5, né? O ponteiro grande era 5 vezes maior. Então ele vai se mexer 5 vezes mais. Nós já concluímos, né, que o quanto o ponteiro de baixo se mexe é o mesmo que a barra dilata. Então nós pegamos a dilatação, multiplicamos pelo quanto o ponteiro de cima é maior, chegamos na resposta. Ok? Sim. Ok. Então eu vou pegar um problema parecido para você resolver. Só um instantinho.
Probleminha bem parecidinho. Ó, toma cuidado com as unidades e tal, aquele negócio dos zeros é importante. Vai chegar uma hora na física que você vai estar falando de números com tantos zeros que se você ficar carregando eles, você vai escrever zero a página toda, entendeu? E eu não tô Tá, brincando. É zero pra um caramba. Então, vá treinando desde já a trabalhar com a notação científica. Não é difícil, é só ficar contando os zeros ali que nem eu fiz. Se você errar, eu te ajudo, não tem problema, beleza? beleza, professor. Tá bom.
Terminei, professor. Vou enviar. Beleza. Bem, o problema é pedir algo semelhante. Você encontrou o carinha aqui de novo, né? O quanto ele aumentou. E com a proporcionalidade, você viu que era 4 vezes maior. Multiplicou por 4. E chegou numa resposta que falta a unidade, né? Metro, né? É. Então, cuidado aí, filha. Bastante cuidado para não comer bola. Muito bem. Bora para a próxima. Uma lâmina bimetálica é composta por dois materiais diferentes unidos entre si, conforme representado na figura. O coeficiente de dilatação linear do metal A é metade do coeficiente de dilatação linear do metal B. Bem, o que é o coeficiente de dilatação linear, para começar, né? É uma característica dos materiais que vai indicar o quanto ele vai dilatar quando você aquece ele. Veja, tem materiais que dilatam mais que outros, certo? Se você aquece o metal, ele dilata bastante. Mas se você aquece concreto, ele não dilata tanto. Isso é importante para que as casas não trinquem, né? Sim. E por aí vai. Então, o que diferencia um material do outro, para, vamos dizer assim, a mesma quantidade de temperatura variando, é esse coeficiente de dilatação. Então, obviamente, como tu tens aqui dois materiais com coeficiente de dilatação diferente, eles vão dilatar diferente, para a mesma quantidade de temperatura alterada, ok? Sim. Bem, se um cresce e o outro não cresce, meio que um puxa o outro. Concorda comigo? O que tem Aqui. menor, o que tem menor, né? É, Coeficiente. daí é uma questão de avaliar, mas isso provavelmente é isso. Tá. Vamos lá. O coeficiente de dilatação linear do metal é a metade. A temperatura ambiente, a lâmina está na vertical. Se a temperatura for aumentar a 300 graus, então vai curvar para a esquerda, continuará na vertical, vai para frente, saindo da tela, o que vai acontecer, né? Bem, o que acontece é que quem tem o maior coeficiente vai aumentar mais, beleza? Sim. Quem tem o maior aumenta mais. Então, quando os dois estão presos um ao outro, bem, nessa aí a gente já concorda que quem aumenta mais é o B, né? Porque o Aham. B é o dobro, né? Está escrito aqui, em outras palavras. Então, quando os dois estão presos, essa laminazinha ela vai se curvar, vamos dizer assim, de modo que o lado que dilata mais vai ficar na parte externa da curvatura. Como assim? Vai ser do jeito que eu vou desenhar aqui. Tem um que dilata mais, tem o que... Tá, que o cara... Eles estão aqui do mesmo tamanho por hora, né? Aham. Agora, um vai dilatar mais. O outro dilata um pouquinho. Só que esse aqui cresceu mais. Então, eles não vão dilatar para baixo, né? Vai ter uma curvinha. Só que a curvinha vai ter que ser assim, porque senão, como é que seria, né? Não tem outro jeito para ser. Concorda comigo? Ele não vai crescer ali pro outro lado, né? Não faria muito sentido. Então, ele vai ter que crescer pro lado que ele está crescendo, que é pro lado direito, não é mesmo? Então, Sim. por isso, que a resposta certa é essa aqui, curvará para a direita. Beleza? E ele não pode entortar o azul indo para a esquerda?
É que ele teria que ter muita força para isso, para Ah, conseguir tá. entortar o azul, né? É mais natural que ele cresça para onde ele está livre para crescer, não é mesmo? É a Entendi. condição de menor energia aí da natureza. Então ele vai puxar para o lado que ele pode crescer, ok? Tá. Aham. Tá bom. Bem, acho que por hoje é isso, né? Deu para fazer bastante conta, deu para entender muita coisa louca, deu para ver que você está vendo essa nova matéria aí de dilatação também. Muito bem. Sim. Então tá bom, Maria. A gente se fala aí na semana que vem, beleza? Beleza, professor. Tchau, valeu! Tchau.